Jonas Santos, bem-vindo, Jonas. Márcia também. Galera chegando aí na nossa live. Então, gente, vou começar a dar início aí a uma série de lives, né? Falando sobre paternidade, trabalhando essa linha de desenvolvimento da paternidade, né? Uma sequência de 10 lives com conteúdos dos mais variados. E aí, quando a gente encerrar essa live, para quem não faz parte do nosso grupo do Telegram, é só entrar no meu perfil ali, que eu vou enviar, ou se não, entrar no perfil do Cláudio, que também tem acesso à nossa live. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, e eu acho que é muito importante, principalmente nesse período, né, Cláudio, de clausuramento, que é paciência, uma habilidade que nos aproxima dos nossos filhos. Vou deixar o Cláudio para se apresentar, eu acho importante que ele se apresente sempre quando a gente for iniciar uma live, porque tem gente nova chegando e talvez não me conheça ainda. Eu sou o Lucas, trabalho com produção de conteúdo de paternidade há algum tempo já, e o Cláudio vai se apresentar agora. Um momento tão diferente que a gente está vivendo, espero que dure pouco, que ele acabe em seguida, mas eu sou Cláudio Carvalho, trabalho com desenvolvimento humano, treinador de pessoas, trabalho com inteligência emocional, trabalho com a questão da paternidade, porque foi um ponto que eu identifiquei que com a paternidade a gente consegue aumentar ainda mais o alcance do nosso trabalho, porque a gente está lidando na próxima geração já. Então a gente trabalha com essa geração dos pais para conseguir chegar na próxima geração. Então, prazerzaço estar trabalhando, estar conversando com vocês aqui, esse projeto tão incrível que a gente está começando. Então serão 10 lives sobre diversos diferentes a mais com os nossos familiares, como que a gente pode ter mais paciência. O que a gente pode fazer para ter mais paciência, paciência é uma habilidade, toda habilidade a gente consegue treinar. E aí, quanto mais treina, melhor a gente fica. Então, hoje o assunto vai ser bem importante nesse momento. Já introduzindo o assunto, isso é uma coisa, treinar a nossa habilidade sobre a paciência é também ter paciência, porque visando a educação dos filhos. Fone de ouvido, só um pouquinho. Deixa eu trocar aqui, que esse aqui não está me ajudando muito. Tá travando um pouco aí. Aí, agora sim. Estava falando, na verdade, que a gente, para trabalhar a paciência, a gente, na verdade, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da paciência, a gente acha que é só a gente trabalhar a paciência dos filhos, né? E, na verdade, não. Nós termos o autocontrole e a paciência para transmitir paciência, né? Eu não sei como é que é a tua experiência e como que tu faz esse tipo de desenvolvimento. Exatamente, eu falo muito sobre palavra que eu uso bastante, para arrumar o cabelo que eu não tenho aqui, mas a palavra que eu uso bastante a expressão é seja exemplo. A gente não consegue passar uma situação, passar paciência, passar tranquilidade, se a gente não tiver essa tranquilidade, né? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu falo, não funciona. Então a gente tem que ter essa paciência. E uma na sacada e tava jogando bola com meu filho, chutei uma bola. E a bola pegou numa garrafa e pum, e caiu no chão e quebrou. E aí naquele momento acabei naquele momento assim, pá, acredito, vai garrafa, assim, que aí meu filho vem, filho, sai, por causa do caco de vidro e tudo mais, pra não pegar. E aí, ali tu percebe, não, vamos lá, né? Se eu não tiver a paciência e não tiver calma agora, ele vai ficar estressado, ele vai. E aí também vai muito da parceria entre o casal, né? Mas a gente conversa mais pra frente. Mas é um falando, ó, tu perdeu a paciência e tá passando para ele. E aí o outro comenta. Então é um apoio, né? Então tu é exemplo de tudo, né? Então a paciência, quanto mais, tudo, né? Mas a paciência, quanto mais a gente treina, mais a gente fica. A prática leva à perfeição, né? Então quanto mais a gente treina, mais treinar a paciência, mais paciência a gente vai ter. Porque não é uma coisa que a gente vai desenvolver da noite pro dia. Não. A Júlia, por exemplo, ela tá num período em que ela gosta de me desafiar bastante e ela quer
fazer algumas coisas e ela aprendeu a gritar, por exemplo. Ela descobriu que ela tem uma voz potente. Então ela tenta gritar comigo inúmeras vezes. Boa noite para Caroline aí, bem-vinda à nossa live. A gente está falando sobre desenvolvimento do pai e dos filhos através da paciência, tá, Caroline? Se quiser mandar uma pergunta aí, fica à vontade. Voltando ao raciocínio. A Júlia, ela grita bastante comigo agora, né? Uma questão de querer me enfrentar, porque está fazendo parte do desenvolvimento dela, né? Desse período que ela está passando, de entender as decisões e eu tenho que ajudar ela a entender as melhores escolhas para cada tomada de decisão. Eu vou ter que ajudar ela nesse momento. Então ela grita, ela briga, mas eu não vou conseguir mudar ela da noite para o dia, né? Eu preciso, a paciência é exercer isso diariamente. É a prática, né? Eu faço muito uma analogia, por exemplo, uma das analogias é num voo, por exemplo. E aí muito mais é de paciência como uma calma, né? Como um controle. Acontece uma turbulência, a situação é a mesma para todo mundo. Digamos que 50% está desesperado e 50% está calmo. O que é isso? A situação é a mesma para todo mundo. E algumas pessoas perdem o controle, algumas pessoas conseguem manter o controle. E isso também na vida de pai e mãe. E isso acontece muito e a gente percebe no relacionamento do casal muito mais, né? Alguns momentos, claro, a gente não acorda bem todos os dias, ainda. Muito bem-vinda. E que honra. Daphne é uma baita, uma fera de Instagram, mentoria de Instagram. E então a gente tem que se conhecer, né? Então a gente vê também na situação que eu estava falando dos pais, alguma situação, o filho está gritando, alguma coisa assim, e um deles perde a paciência e o outro não perde. E aí a gente vê, a situação é a mesma. O que aconteceu? É tu saber controlar, é tu saber ter um pouco mais de controle para te ter mais paciência, para tu conseguir passar isso pro teu filho, porque a partir do momento que a gente perdeu o controle e perdeu a paciência numa situação, é ruim para nós, porque a gente age por impulso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente e explicar um pouquinho mais como que funciona. E para a criança também é ruim, porque tu tá passando esse exemplo para a criança, né? Que numa situação difícil, a gente perde o controle e age sem pensar. Então isso é ruim para os dois lados, né? Então a paciência com os filhos, eu faço uma analogia muito no voo. Num voo, as pessoas, muitos estão calmas numa turbulência, muitos estão nervosos, e no relacionamento com o filho também. A situação é a mesma para todo mundo. Tem um com o mesmo pai e com a mesma mãe. E aí eles brigaram. Deu uma briga lá, eles brigaram. E aí ele botou eles no quarto. E aí falou, vocês não vão sair daqui pelas próximas 2 horas. Um deles ficou desesperado e o outro, um casal, né? E a outra, tipo, que beleza, tudo que eu queria era 1 hora na minha cama. Então a situação é a mesma. Um perdeu a paciência, perdeu o controle, e o outro estava perfeito. Então é saber praticar para a gente ver cada situação. Exato. É a gente ressignificar algumas situações que ressignificando tu consegue ter mais paciência. Né? O Kleber falou aqui, o Kleber, paciência é tudo. Existem algumas técnicas para a gente... Eu sei que nessa situação eu vou perder o controle. Meu Deus, como que eu faço agora para não perder o controle com meu filho, para não exagerar com ele, para melhorar a dosagem? Assim? Eu falo muito sobre empatia. Para mim, como eu trabalho com os relacionamentos, para mim a empatia é um dos principais, vamos chamar de talento, que tu pode ter para conseguir melhorar os relacionamentos. Porque toda a ação, ela tem uma intenção boa. Naquele momento pode não ter parecido que tenha sido boa, mas ela tem uma intenção boa. E as crianças, por exemplo, a gente tem estudando um pouquinho mais como que funciona as necessidades humanas. A primeira necessidade, uma das principais, as primeiras necessidades das crianças no mundo deles, no mundo deles eles estão fazendo certo, estão fazendo bem, eles vão fazer diversas coisas buscando esse amor. Eu acho que está dando retorno aí, Lucas.
É que agora eu tirei, na verdade, o fone. Ficou... Tá dando eco? Tá dando eco pra mim. Não sei se pros outros, né? Alguém pode me dar um... Se não, eu boto o fone, eu boto ele mais próximo aqui, gente, tá? Tá, tranquilo. Só porque tava dando eco, né? Se não tiver ruim pros outros, nós seguimos. E aí, como eu tava dizendo... Isso do ao vivo é... Vambora, azar, né? Azar, a gente se vira. Assim, galera, se ninguém se importar, tá bom? A estética vai... Vamos lá, pode continuar o raciocínio. E aí as crianças, elas buscam o amor e a atenção. A Amanda comentou, buscando amor e atenção. Uma necessidade humana é o amor, é eles se sentirem amados. E aí eles vão fazer diversas coisas para buscar isso. Eu estava trabalhando e o meu filho veio junto comigo, estava no computador trabalhando. Disse, filho, agora o pai não pode, agora o pai tá trabalhando, daqui a pouco, e aí é definido, fazer acordos também é importante, mas a gente comenta mais para frente. Daqui a 30 minutos o pai vai ali e a gente vai brincar. Sendo que para daqui a pouco, para eles é tipo, tu virou, continuou trabalhando, passou 5 minutos e ele daqui a pouco já chegou, é agora. Eles não têm noção de tempo ainda, por exemplo. Meu filho não tem noção do que são 40 minutos, não tem. Mas o que eu estou dizendo, a questão da atenção. Ele estava ali querendo a minha atenção. E aí a gente tem que entender, começar a entender isso, né? As crianças estão buscando atenção. Mas se tu tá no meio de uma situação, trabalhando, alguma coisa um pouquinho mais pesada, que tu não percebe a atenção que ele está te pedindo, tu vai brigar com essa criança. Filho, o pai falou que agora não pode. Filho, sai daqui, agora não dá. E a criança, o que ela está querendo? Ela está querendo atenção. Ela só está querendo atenção naquele momento. E é conversar. E aí entra a paciência, né? Tu tem que ter paciência. Tu tem que ter paciência, porque senão tu não consegue ensinar para o teu filho isso, né? Tu tem que ter paciência. Filho, o pai está trabalhando agora, fazer alguns acordos para te conseguir ter essa paciência e passar para o teu filho, né? E isso hoje foi uma situação bem, bem atípica. Como eu comentei para a filha. O pai está trabalhando aqui. Daqui a 30 minutos o pai vai lá contigo, a gente fica 10 minutinhos, quando o relógio aparecer o número 3 ali, o pai vai voltar para trabalhar, porque o pai tem bastante coisa para fazer. E aí ele entendeu, e falou com legal. Paciência, então, né? Então vocês, na verdade, estão, inclusive, usando técnicas mais visuais para mostrar para ele que o daqui a pouco não é daqui 1 minuto, filho. Vou te mostrar um relógio. Ó. Quando o ponteiro estiver aqui, existem formas mais práticas de a gente mostrar para as crianças sobre a visão temporal, né? Como que a gente pode... Daqui 10 minutos, filho. Então o pai vai te deixar brincando aqui, daqui 10 minutos, quando tiver aqui o ponteiro, a gente vai para tal atividade. Exato, porque as crianças nesse momento, eles não vão entender. Eles não... Claro, depende da idade, obviamente, né? Mas o meu filho não entende o que são 30 minutos. E aí, se tu não explicar para ele, não fizer dessa forma, obviamente, com calma, com controle. Filho, quando no relógio ele estiver aparecendo o número 3, a gente para de brincar, porque o pai tem que voltar a trabalhar. Se tu fizer o contrário, se tu fizer, filho, daqui a 30 minutos o pai vai brincar contigo. Ele não entende que é 30 minutos, daqui a 10 segundos ele veio do teu lado de novo. Pai, vamos brincar? Não, filho, o pai falou que é daqui a 30 minutos. E foi. E aí tu fala assim, paciência, tu fala assim, explicar. Essa foi daqui a 10 segundos, voltou. E aí tu perdeu o controle. Aí chegou um momento que tu perde o controle. E aí, então, os acordos. Os acordos também fazem... tem uma importância muito grande em tudo isso, né? Deixa eu dar esse fone de ouvido aqui. Então, é tu ter paciência para conseguir passar para a criança. A mãe botou a questão das combinações, assim, né? Tu tá mostrando, tá ensinando sobre, né, o acordo que vocês estão... acaba desenvolvendo a criança de diversas formas, né? E é entender que a criança, naquele momento, ele só tá buscando um pouquinho de atenção, um pouquinho de amor. Ele não sabe, a principal necessidade dele é o amor. Ele quer se sentir amado, ele quer se sentir que tu tá dando atenção para ele. Então ele vai buscar isso de diversas formas. De diversas formas. Para ele são diversas formas mesmo. Para nós pode ser que não faça muito sentido. Mas para ele está fazendo. A intenção é boa, né? Eu tenho um exemplo de paciência, assim, de ter que exercitar a paciência. Todos os dias que a Júlia está comigo e eu tenho que contar a mesma história, porque ela se apaixonou por uma história, mas eu tenho que contar a mesma história, o mesmo contexto, assim, né, que é como se fosse a história da Chapeuzinho Vermelho, mas eu preciso colocá-la nessa história e eu preciso sempre incrementar. Então,
eu posso estar num dia cansativo, eu posso estar num dia estressante. Chegou na hora de dormir, ela não dorme. Eu preciso contar essa história para ela e ter a paciência, a empatia para ela agora é importante. E se é um momento que eu tenho como dar essa atenção, né? Porque daí é hora de dormir praticamente. A gente está se preparando para dormir. E como todos os pais têm alguma atividade na hora da preparação para dormir, um é brincar, outro não. Eu conto essa história. E todo dia eu tenho que pensar um pouquinho diferente. Não posso entrar na mesmice. Tem que ter a paciência de imaginar algo surreal. E às vezes eu mudo, sei lá, mas ela foi para a direita. Meu Deus. Sabe, até a paciência de pensar um pouquinho diferente só para ela, parece que abriu o universo. E aí entra a empatia e muito mais para esse momento que a gente está vivendo, né? Se para nós está difícil, imagina como é que estão para as crianças. Difícil, né? Outra situação que mostra a empatia e a questão da paciência foi ontem. Ontem a gente a gente tem alguns combinados, a Amanda comentou aqui, a gente tem alguns combinados aqui. Bastante acordos que a gente faz com eles. Porque isso já pegando um gancho, é a questão de tomada de decisão. Quando tu bota eles, quando insere eles nos acordos e nos combinados, tu não tá dizendo alguma coisa e ele tá obedecendo. Isso é uma coisa muito, muito mais simples. Tu tá entrando em acordo com ele, claro, dentro das limitações de pai e filho. Mas tu tá entrando em acordo. Filho, a gente tem mais um tempinho agora de noite. Tu quer ler um livro, tu quer jogar o joguinho, que é o videogame que a gente joga, tu quer jogar futebol, o que tu quer fazer? E aí ontem foi assim, a gente tava no final, na noite já, e aí ele gosta muito do joguinho, a gente joga o videogame, gosta muito. Vamos jogar joguinho? E aí entra duas coisas, né? Eu tava caindo de sono. E aí, assim, vamos jogar joguinho. E tava numa felicidade tão grande, numa vontade tão grande de jogar. Absurdo já também. Mas, como tu comentou, para ele, naquele momento, era muito importante aquilo ali. Então vamos, filho, vamos lá, vamos jogar. E aí a empatia, tanto com a criança, quanto, claro, obviamente, sempre respeitando os limites. Mas a empatia desse momento, é tu ter a empatia e ter paciência nesse momento, né? Que é uma coisa que tá, para eles, é uma coisa que tá, eu imagino, meu filho é muito da rua, e ele tá 33 dias sem sair de casa. Então, a cabecinha deles deve estar... grande desafio. Deve estar... Um grande desafio para quem tinha uma rotina de escola, de sair com a mãe, sair com o pai, vários afazeres. É um grande desafio para eles, né? Estar num lugar super pequeno, onde talvez às vezes não tem muita atividade para fazer, né? Exato. Tu tá eu digo, a gente tá num local fechado, né? É como se a gente estivesse vivendo o mesmo dia todos os dias. A gente acorda junto, a gente passa junto, a gente almoça junto. E aí a Amanda comentou sobre rotina. Uma coisa importante também que ajuda em tudo isso é começar a ter rotinas, começar a ter os acordos, né? A gente sai da cama, a gente escova os dentes, a gente tem que tomar o café junto. E isso a gente vai passando para a criança tudo isso. A questão ajuda também na paciência, né? Porque a criança ela começa a sentir um pouquinho mais que os pais estão no controle, né? Se tu deixa muito aberto, como eu faço outra analogia que é no avião também. A analogia é quando acontece uma turbulência, como é que está a tripulação? A tripulação está nervosa ou a tripulação está calma? Se a tripulação estiver calma, significa que está no controle. Se a tripulação estiver nervosa, a criança viu que o pai perdeu a paciência, o cara que estava coordenando isso aqui, o cara que estava controlando os pais, né? Estava controlando isso aqui e perdeu a paciência, meu Deus, o que aconteceu? Se tu tiver a paciência e tiver a calma com tudo isso, o meu pai está no controle. Eu posso estar desesperado, mas ele olha para ti, é uma pessoa serena, controlada, calma, ele está tendo paciência, está tendo paciência para ajudar o teu filho. E eu sempre digo claro, a criança, elas tem um momento deles e nesse momento está bem complicado, de vez em quando dá uma gritaria, choradeira. E uma coisa que a gente sempre tenta fazer, né, filho, estou aqui para conversar contigo, quando tu quiser conversar, o pai está aqui para te ajudar, o pai e a mãe estão aqui para te ajudar.
E aí a paciência, né? Paciência, para, eles vão testando a paciência assim no limite. Eles estão testando de tudo que é fora. Travou a tua internet. Oi? A internet deu uma boa travada agora, não dá pra ouvir. Parou de ouvir? Tá ouvindo? Com a internet. Agora sim, mas eu te vejo de uma forma bem pixelizada, bem ruim. Deu uma travada aqui, galera. Vamos esperar ele voltar. Estamos falando sobre... agora sim. Para a galera que entrou aí, estamos falando sobre paciência, uma habilidade que te aproxima dos filhos, né? Pensando nesse período de quarentena e numa sequência de 10 lives que nós vamos trabalhar o desenvolvimento da paternidade e o Clauber aí é o nosso mentor nessa parte de conteúdo e de desenvolvimento. Né? E aí a gente fala sobre algumas... Quer dar um exemplo de novo aí? Onde? E aí tu foi conversar com teu filho, acho que algo assim, né? Na parte do boa noite eu já perdi. Isso, não deu pra ouvir, da boa noite já não deu pra ouvir. Eu tava falando da live. Não era live que eu tava falando. Tava falando... ok. Enfim, agora não me recordo. Okay. Não me recordo. Mas esses aspectos de paciência que a gente tem que ter, isso tem um grande afeto assim, na questão escolar e até profissional dos filhos a longo prazo, a gente pensando, né? Sim, a paciência, a gente lida muito... Paciência é relacionado com inteligência emocional, né? Tu consegue ter paciência quando tu está controlando as tuas emoções. E a inteligência emocional é justamente isso. Tu ser inteligente é o QI, que é o coeficiente de inteligência, e o QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. Então, tu tendo paciência, tu consegue ver as coisas de um outro ângulo, né? Tu não estoura. E aí, entrando mais na parte técnica, algumas formas que a gente já falou o que é a paciência, a gente já falou de acordo. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode... Vamos entrar na parte mais prática. Como é que eu consigo ter mais paciência? O nosso cérebro, entrando um pouquinho de neurociência, se tiver algum neurocientista vendo, me desculpa, mas é muito para trazer mais didático mesmo. O nosso cérebro, ele é... Nos ajuda, se tiver um neurocientista, nos ajuda. Já nos ajuda. A gente tem a parte primitiva do nosso cérebro e a parte um pouquinho mais desenvolvida. A gente tem a amígdala. A amígdala é responsável... Ela é uma das responsáveis por a gente existir hoje. Porque a amígdala é aquela... A gente já deve ter escutado muito o lutar ou fugir. É ela que liga isso aí. Ela é responsável por isso. Quando os nossos ancestrais, há milhões de anos atrás, estavam na selva caçando e tinha um arbusto mexendo, a amígdala salvava a vida dele, porque é lutar ou fugir. Ele não tem o tempo de pensar, será que é um urso? Será que é um tigre? Vou ficar olhando a... Não tem. Que tipo de bicho é? Não tem. Ou eu vou atacar ou eu vou fugir. Esse é a amígdala. E um exemplo dela também é sobre... Atravessaram parede para buscar filho que estava no incêndio, que estava dentro de casa. Mães que atravessaram a parede. É isso. A amígdala, quando ela entra em ação, ela faz várias coisas no nosso corpo. Desde de botar o sangue para as extremidades, para tu ter mais força. Ela diminui a tua respiração, tu fica mais ofegante, então bastante coisa. E a amígdala é responsável justamente por a gente explodir. Quando a gente perde a paciência, é a amígdala. A amígdala, ela sequestra o nosso córtex, digamos assim, que é o nosso cérebro mais desenvolvido, que é o que planeja tudo. Ela nos deixa cego. Exato, chama de sequestro da amígdala. A amígdala sequestra o córtex. Ela sequestra a parte racional, que pensa em, putz, se eu falar isso aí vai dar porcaria. Então, se eu agir dessa forma, vai dar porcaria. A amígdala simplesmente sequestra isso. E a gente fala e acabou. Exatamente, aqueles, não devia ter falado isso. Puxa, não devia ter falado isso. Esse é a amígdala que faz isso. Ela sequestra a nossa parte racional. A gente pensasse, olha, se eu falar isso, pode dar problema, não vou falar. A amígdala sequestra. Vou acabar. Exato. E esse sequestro da amígdala, ela dura, em média, segundo estudiosos, neurocientistas, né, dura 6 segundos. Durante 6 segundos, a amígdala toma conta e tu age no impulso. Pum, tu explode. Explode, vamos fazer, vamos para cima e
tu não raciocina. É justamente aquele, putz, eu não devia ter falado isso. Pá, magoei aquela pessoa, não devia ter falado. Agora já foi, falei. Então tem fundamento aquele assim, vou contar até 10. Exato. Contar até 10 tem fundamento, não é algo empírico, tipo, acho que ajuda a respirar. Não. Ele faz muito sentido, ele tem ciência atrás. Conta até 10. Essa é uma das técnicas. Só que o nosso cérebro, ele é muito esperto, né? O nosso cérebro é uma máquina absurdamente fazendo qualquer outra coisa que tu tá olhando. E aí tua paciência tá acabando. Aí chegou um ponto que a amígdala... Bem-vinda, Roberta. Tudo bem? Bom, Roberta, a amígdala entrou em ação. Entrou em ação. Eu tô perdendo o controle, eu vou contar até 10. O nosso cérebro é muito esperto, né? Ele vai assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e pum! E aí tu entra rachando de novo, não adiantou nada. Vai fazer, Não adiantou absolutamente nada. Nosso cérebro é muito esperto, né? Então, o que é uma das... Já explodiu, aí já falou, já. Exato, contou até 10 em 1 segundo e meio e foi pra frente. Uhum. E o cérebro, ele transforma tudo em automático, né? E o que a gente pode fazer? 6 segundos, 7 segundos, 10 segundos, aí é muito mais de estudo e muito mais empírico, né? Mas é tu sair do automático. Tu vê o que tu tá perdendo o controle, tu tem que fazer de tudo pra amígdala não entrar no automático e não sequestrar a parte do córtex que vai trazer pro racional. Assim, eu vou pensar em 6 cidades com a letra do meu nome. Vou pensar em 6 cidades com a letra do meu nome. Que aí eu te desligar daquela situação que tem e tu passou, sei lá, lembrando de qualquer outra coisa, das 6 cidades com o teu nome, com a letra do teu nome, passou os 6 segundos, o teu córtex entrou em ação de novo. E aí tu começa a raciocinar. A 6 cidades é uma brincadeira que o curso que tu fez, ele acaba trazendo como referência. Isso, diversas biografias falam, não só cidades, é alguma coisa para tu sair do automático. Pensar em, sei lá, em 6 cidades que eu visitei esse mês. Sei lá, pensar alguma coisa que tu tenha que sair do teu automático. O contar até 10... 6 tipos de chocolate que tu gosta. Exato. Qualquer coisa que tu tem que pensar. Porque aí tu deu o tempo de sair do automático, passou o tempo do sequestro da amígdala, a amígdala não sequestrou o teu córtex, digamos assim, ou quando ela sequestrou, tu estava pensando em qualquer outra coisa e não estava naquela situação. E aí tu raciocinou e não agiu daquela forma. Entre várias técnicas, essa é uma delas que nos ajuda bastante a isso, nos ajuda bastante a conseguir sair do automático e conseguir pensar em tudo que a gente está fazendo, né? Porque e isso como a gente falou, é uma habilidade e toda habilidade ela é treinável. Então, quanto mais tu fizer isso, a prática leva à perfeição. Quanto mais tu fizer isso, com mais prática e mais perfeito vai funcionar essa situação, né? Tu parar, pensar... À medida que tu vai desenvolvendo, tu vai descobrindo, né, exatamente o que te... Vamos usar sério, né? Mas acaba tendo essa lacuna de roubo da... Como que é o nome? Desculpa? O nome da... Amígdala. Roubo da amígdala? Como é que é? Sequestro da amígdala. Roubo o cérebro. Sequestro da amígdala. A amígdala sequestra o córtex. E não é a amígdala que a gente tem atrás da língua aqui, é a amígdala não é aqui. Não é essa aí. Não é aqui. É outra. Entendi. À medida que a gente vai desenvolvendo, a gente começa a entender quais gatilhos que nos... Mas só para resumir, okay. A gente tem a gente pode aprender o que a gente quiser na prática. Tudo que a gente praticar, a gente consegue aprender. E a gente tem normalmente... Tô te ouvindo, não. Eu disse que não adianta só falar, tem que ir para ação, né? Questão do Isso que tinha parado, que estava rodando, achei que tinha caído. Uma pessoa que ela explode o tempo todo e que ela não tem digamos, um cano por onde a água passa. Então, quando ela gritou, ela perdeu o controle e aquele cano é por onde normalmente passa e segue as situações. A neuroplasticidade é a gente criar caminhos neurais diferentes. Quando a gente começa a fazer isso, a gente tem o cano de água, mais grosso, e a gente começa a criar um caninho pequenininho, que é um outro caminho que a gente não estava no automático, a gente não estava acostumado a seguir dessa forma.
Então a água continua passando por ali, mas começou a passar por esse outro caminhozinho neural. E a gente vai praticando, 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 e aquela outra parte, o outro caminho aumenta, e aquele caminho antigo ele vai diminuindo. Então é assim que a gente acaba criando os novos hábitos. Então quando a gente pratica isso, quanto mais praticar, mais automático a gente faz. O cérebro, 40% do que a gente faz do nosso dia a dia é automático. O cérebro vai transformando todas as rotinas em automático para poder aproveitar para qualquer outra coisa, para poder pensar. Então, a partir do momento... Até o fato de nos colocar sempre na linha da razão e não perder o controle acaba entrando no automático. Exato, exato. Sempre pensando, sempre pensando. No início vai ser muito mais difícil tu fazer, e vai ser realmente muito mais difícil tu fazer, porque é uma coisa nova. O teu cérebro não está acostumado a fazer aquilo, então não é automático. O que é automático? O automático é gritar, o automático é tu perder a paciência, o automático é tu não ter inteligência emocional nenhuma, tu gritar e tudo mais. Quando tu começa a fazer, mesmo sendo difícil, mas tu fazendo, são hábitos, né? Tu vai criando hábitos de ter a calma. E aí começa a criar aquele caminho, aquele caminho começa a aumentar. Não tem um período específico, mas tu vai ver que vai ser, com o passar do tempo, vai ser muito mais difícil tu sair do controle do que tu manter no controle. Porque ele transforma em automático, tu parar e pensar. E aí muda a situação da vida, por exemplo, que a gente está falando com os filhos, né? Tu tem calma para falar com teus filhos. Tu não estoura com teus filhos. Então, tu não explode com eles. Então, nesse momento, tu vai passar... E aí, tu tá te melhorando e, consequentemente, está melhorando teu filho. Teu filho vai começar a entender, porque tu é exemplo para tudo. Vai começar a entender e tudo mais, que ter a paciência é uma coisa comum. O teu pai tem, a tua mãe tem, então é uma coisa comum, é muito mais fácil de seguir. Por isso que a gente tem que deixar bem frio. A Roberta chegou na metade da live, Roberta. A gente está falando sobre a paciência, uma habilidade que nos aproxima dos nossos filhos. E aí, agora só entrando no assunto que o Cláudio estava falando agora, por isso que é importante a gente ressaltar que tudo que nós falamos ao longo desses 40 minutos quase de live não é que vai mudar a tua vida da noite para o dia, não é um milagre, não é a cereja do bolo, não, existe o bolo existe uma fórmula, existe uma receita, e é um processo de desenvolvimento. Então, sempre ao longo dessas 10 lives, tudo que a gente for ensinar não é algo que vai mudar a sua vida da noite para o dia. A gente está falando sobre processos, e processos requer ação, como tu está falando, né? Requer uma rotina de trabalho. A questão de hábitos, ele funciona como se fosse um computador recebendo, a gente pode chamar isso, um computador recebendo padrões de comportamento, cascateado, tipo efeito dominó. O nosso cérebro ele funciona dessa forma. Quando tu, por exemplo, a gente vai tomar banho, a gente, não sei se já perceberam isso, mas quando toma banho, tu faz sempre as coisas da mesma maneira. Normalmente tu abre o chuveiro com a mesma mão, tu pega o sabonete com a mesma mão, ou tu começa a lavar o corpo, tu começa a lavar o cabelo. Sim. É sempre do mesmo jeito. E ele funciona com uma sequência de comandos. O cérebro funciona com uma sequência de comandos. E ele faz isso ser automático. Então, como eu te falei, por que vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil porque tu vai sair do automático. O teu cérebro, ele fica, quando ele bota no automático, ele fica em repouso para economizar energia. E isso vem dos ancestrais, porque eles não sabiam quando que eles iam ter comida para comer, e o cérebro acabou conseguindo se adaptar para isso. Então, ele reduz a energia dele, transforma tudo em automático, reduz a energia. Quando tem que fazer uma coisa diferente do automático, o cérebro vai ter que sair do automático e fazer isso para tentar, com o tempo, botar isso no automático. Então, por isso que é muito mais difícil. E a questão de tu ter a paciência funciona assim também. Padrão. Se a gente olhasse de fora a nossa vida, ia ver que exatamente é um padrão. Sei lá, tu começa a sentir alguma coisa, algum desconforto, alguma raiva, e aí vai seguindo aquele padrão, até que chega um momento que, pum, tu explodiu. Então, o grande segredo é interromper isso. Nem é questão de pessoa e nem é questão, às vezes, da situação que tu está vivendo naquele momento, mas pode ser algo que no início do teu dia tu não percebeu e que ao longo do dia foi acarretando pequenos gatilhos para chegar a explodir, porque a gente não exerceu
ao longo do dia a paciência, é isso? Exato, exato. A gente entra também, que a gente vai falar nas próximas lives, a questão de emoções, né? O que a gente está sentindo nesse momento. E aí a gente tem que ter muito autoconhecimento. Como que eu estou me sentindo? E voltando para a questão da paciência e do controle, qual é o ponto que acontece que eu explodo? Que eu começo a me sentir mal? O que faz eu me sentir mal? É o meu filho gritar? Se é o meu filho gritar, vamos trabalhar nisso. Vamos tentar mudar algum padrão de comportamento disso. É a forma como eu falo com ele quando ele grita. Então é começar a se conhecer. Se fosse num computador ou em qualquer outra coisa, a gente ia fazendo testes, né? Faz teste, vê o que está certo. É mais paciência com o meu filho. Bom, então vamos analisar o que acontece até tu perder a tua paciência. Ah, ele grita, eu não sei falar com ele, aí gera um conflito, e isso vai gerando, daqui a pouco explode. Vamos analisar isso, vamos fazer testes. Quando ele gritar, sei lá, pensa em 5 cidades com o teu nome, sei lá, vamos fazer testes. Vamos fazer testes, contar até 10. Se tu conseguir fazer de uma forma que não seja automática, não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, explodir. Então, se tu conseguir fazer isso, 1, 2, 3, 10, pum, explode. Então, é justamente isso, é ter esse hábito. Para mudar o hábito ruim. Então, a gente tem ainda alguns minutos. Quer passar mais alguma mensagem, deixar algum recado para a galera aí? Se o pessoal tiver alguma dúvida sobre isso, pode mandar que a gente responde. Se quiser nos mandar depois, vai acompanhar depois. Quem está acompanhando gravado, quem vai acompanhar depois, se tiver alguma dúvida, nos passa. E aí a gente falou sobre aproveitar esses momentos, pegar um gancho. A gente falou sobre perder a paciência, que a gente pode entrar na raiva e tudo mais. E o que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue melhorar, né? E uma das coisas, se a gente tem um pouquinho mais de autoconhecimento e entender, uma indicação, não sei se todos já viram, se não viram, deem uma olhada, e se já viram, olhem de novo, o filme Divertidamente. Ele fala muito sobre essa questão de emoções. Muito bom. A gente viu até agora. Sabe que eu e a Júlia, a gente não assistiu esse filme ainda juntos. É muito legal. Algo legal. É muito legal porque ele fala, a gente vai falar em... menosprezar o... Elas não são ruins. Uma mãe, por exemplo, que atravessa uma porta e pega uma criança que está no incêndio, ela agiu pode ter sido numa raiva, numa pressão, e aquele sentimento, para ela, foi o que salvou a vida do filho. Então, os sentimentos, eles não são ruins. Então, o filme Divertidamente, ele ajuda muito porque ele mostra como funciona, claro, de uma forma bem lúdica, mas como que funciona na cabeça da gente, como que a raiva age, que é quando a gente perde a paciência, como é que a raiva age, em que momento que a raiva é boa, como é que a tristeza age, em que momento que a tristeza é boa, a alegria, a raiva, a tristeza, a alegria, acho que tem um nojinho, tem mais algum, agora não me lembro. O medo, exatamente. O medo. É o magrinho aquele, né? Então, bem alto. Então, uma dica é o filme Divertidamente. Ele já vai ajudar bastante, até para as nossas próximas conversas, ele ajuda bastante também a gente entender um pouquinho como é que funciona toda a nossa cabeça, como é que a gente perde a paciência e como a gente diz, o que não é mensurável, a gente não consegue. A galera que assistiu o filme aí, nos dá o feedback depois sobre como que foi essa experiência de assistir o filme para trabalhar trabalhar a paciência e também sobre a importância de mensurar cada emoção e a importância de cada emoção. Nomear o que a gente está sentindo, né? A tristeza ela não é ruim. Ela tem o lado bom da tristeza e tudo mais. Então, uma indicação de filme, aproveitar esse momento aí de quarentena, fazer uma varredura nos filmes de Netflix e tudo mais, Divertidamente é uma baita dica. Eu acho que só antes de encerrar, o urso da Marcha, o urso, eu acho que ele é um cara muito paciente. Isso aí o meu filho não é muito de ver, né? A gente viu poucas vezes até com a... Mas ele é um urso que fala muito sobre paciência também. Pais assistam a Marcha o Urso, mas ao meu ver, evitem um pouquinho as crianças. Ela tenta tirar a paciência de tudo que é jeito, né? Mas a Júlia é muito parecida com ela. Mas vou encerrar, senão eu vou entrar nesse assunto e a gente vai ficar até amanhã aqui, só nesse assunto também. Galera, então, essa foi a nossa
primeira live da sequência de 10 lives sobre desenvolvimento do pai, né? A gente quer trabalhar mais ainda esse grupo da paternidade. Quem quiser fazer parte do nosso grupo Telegram, é só entrar na minha biografia. Por enquanto não está ali, eu vou botar o link daqui a pouco. Na biografia do Clauber também. Sigam ele nas redes sociais. Também tem o nosso grupo do Telegram ali, onde a gente vai estar postando conteúdo com exclusividade lá para trabalhar o desenvolvimento dos pais, tá bom? O Clauber vai deixar uma mensagem aí e a gente vai encerrar aqui. Isso é muito, muito bacana participar dessa desenvolver ainda mais. Então, como o Lucas falou, eu tenho o grupo no Telegram, na minha bio, lá tem lá na nossa comunidade de pai para pai. Então entra lá, a gente avisa sobre essas lives e posta alguns outros conteúdos exclusivos. E amanhã a gente vai falar sobre, será que eu preciso agir com meus filhos igual meu pai em minha criação? Então a live de amanhã vai ser... Meu Deus! Vai ser isso aí. Essa live vai ser quente, hein? É um tema bem interessante, que é os padrões de comportamento, como a gente falou hoje, né? A gente sempre segue exemplos. E aí, será que eu preciso agir com meu pai conforme ele